Bom dia, meus queridos alunos! Eu sou uma personagem do conto de fadas. Malévola, uma jovem de coração puro. Vive em um pacífico reino na floresta até o dia em que um exército invasor ameaça a harmonia da região, fazendo com que ela se torne a mais feroz protetora do reino. No entanto, uma terrível traição a transforma em uma mulher amarga e vingativa. Como consequência, amaldiçoa a Aurora, sua filha recém-nascida. Mas, aos poucos, Malévola percebe que a criança é a chave para a paz no reino e para a sua verdadeira felicidade também. 3 lições que o filme nos ensina. Primeira, meus queridos, a palavra proferida tem muito poder. Cuidado com o que você deseja. 2, não, o mundo não é o lugar onde só existe bondade. Precisamos estar sempre preparados para superar os obstáculos da vida. 3, não guarde jamais rancor. Internalize sempre sentimentos bons. Meus amores, vamos começar a nossa aula? Hoje é revisão pedagógica módulo 2, português, segundo bimestre, dia 26/11, uma quinta-feira. Vamos falar hoje sobre figuras de linguagem, conotação e denotação. O que é conotação? O que é denotação? Vamos, então, entender. Lembrar, né, que é uma revisão. Sentido conotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada no sentido figurado, no sentido subjetivo, expressivo da palavra, aquela em que a palavra não está no seu sentido real. Por exemplo, eu digo que a professora Martelo é uma flor. Eu não sou um vegetal. Quero dizer que eu sou uma querida, que eu sou sensível. Então, a linguagem conotativa está no sentido figurado. Sentido denotativo é a linguagem em que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, real, literal, original, objetivo. Então, por exemplo, uma bula de remédio tem que estar escrita no sentido denotativo. Ah, professora Martela, uma piada pode estar no sentido conotativo? Pode. Vamos aos exemplos? Aquele homem é um cachorro. A linguagem conotativa está no sentido figurado. Eu quero dizer que ele não vale nada, né? Que ele não presta. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Aí sim, eu tenho 3 cachorros, né? 3 cadelas, Malala, Magali e Margot. Linguagem denotativa no sentido próprio da palavra. Vamos falar, então, sobre as figuras de linguagem, a utilização das palavras em sentido figurado. Para que servem as figuras de linguagem? Para ornamentar um texto. Servem para conferir maior expressividade a uma mensagem. E temos vários tipos de figuras de linguagem. Vamos, então, falar sobre qual é a nossa primeira comparação. Como o próprio nome diz, comparação. É a forma explícita de comparar 2 ou mais seres, usando as expressões comparativas, normalmente o como. Não só o como, podemos usar como, igual, que nem. É um termo comparado com outro termo. Vamos aos exemplos? A professora Martelo é bela como uma deusa. É bela como uma fada. Olha que eu estou comparando a professora Martelo com uma deusa e uma fada.
E o termo comparativo está explícito. Como? Vamos a um outro exemplo. Guilherme é tão inteligente quanto um gênio, comparando Guilherme com um gênio. E o termo comparativo, ele é explícito. A professora Martelo é como uma flor. Metáfora. A metáfora é muito usada. É muito comum haver confusão entre as figuras de palavras, comparação e metáfora. Por quê? A comparação, ela tem o termo comparativo explícito, e a metáfora é uma comparação implícita. Apesar de ambas utilizarem uma analogia entre termos, elas são diferentes. Enquanto na metáfora ocorre uma comparação entre dois termos de forma, olha só, implícita, os termos comparativos na figura de linguagem metáfora não aparecem. Na comparação, ela acontece de maneira explícita. Então, quando eu digo a professora Martelo é como uma flor, é uma comparação. A professora Martelo é uma flor, é uma metáfora. A professora, tem até o mesmo exemplo, ó, a professora Martelo é uma flor. A metonímia. A metonímia é a troca de um nome por outro para designar algo que mantém uma relação de proximidade. As próprias placas de trânsito, né? É proibido estacionar, é uma metonímia. Existem vários tipos. O autor pela obra. Gosto de ler Machado de Assis. Você não lê o Machado, você lê o livro, a obra dele. O continente, pelo conteúdo, come um prato de macarrão, você não come o prato, né? Você comeu, foi o macarrão que estava no prato. É uma metonímia. Instrumento pela pessoa que utiliza. Os flashes o seguiam aonde fosse. Os flashes substituindo fotógrafos. Singular pelo plural. A mulher conquistou o seu lugar, graças a Deus. Mas não é uma mulher. Todas as mulheres, né, conquistaram os lugares. Olha, temos aí a presidente, temos aí mulheres com altos cargos, patamares, né, exercendo várias profissões que antes eram consideradas só para os homens, né? Só os homens seguiam. Hoje temos mulher motorista de trânsito, mulher presidente, mulher deputada. Que maravilha! Então, a mulher conquistou o seu lugar. Marca pelo produto. Meu filho adora Danone. Na verdade, meu filho adora o iogurte. Eu lavei a panela com Bombril. Bombril também é uma marca. Então, eu estou usando uma metonímia. Outro tipo de metonímia, o lugar pelo produto. Meu avô usava um Panamá. Vocês conhecem um Panamá, um chapéu Panamá? Eu tenho um amigo do meu filho que ele tem um. Ele adora o Panamá dele. Então, meu avô usava um Panamá, chapéu do Panamá. Maravilhoso. Parte pelo todo. Várias pernas passavam apressadamente. Várias pernas passavam apressadamente. Pernas está substituindo, no caso aí, pessoas. Várias pessoas passavam apressadamente. Há pouco tempo, caiu numa prova de concurso, as mãozinhas davam adeus. Então, as mãozinhas, né, substituíam as crianças. Então, é um exemplo também de metonímia. E eu adoro Machado de Assis. Próxima figura de linguagem, catacrese. A catacrese consiste
no uso de uma palavra ou expressão que não descreve com exatidão o que se quer se expressar, mas é adotada por não haver uma outra palavra apropriada, ou a palavra apropriada não é de uso comum. Exemplo, o pé da mesa estava quebrado. Né? O pé da mesa é um exemplo de catacrese, pele do tomate, dente de alho, cabeça da cebola, são exemplos de catacrese. Um exemplo que a professora Marta lembrou: embarquei no avião, caiu em uma prova que eu fiz. Elipse, temos a elipse. Acontece quando há omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. A Martelo vai falar devagar. A elipse acontece quando há a omissão de um termo que pode ser subentendido no texto. Na minha estante, vírgula, livros e discos antigos. O que eu posso subentender? Na minha estante, há livros e discos antigos, mas o termo não aparece. Então, é chamado de elipse. Vamos a um outro exemplo. Na queda, nenhuma fratura. A palavra não teve, não houve, não apareceu, mas facilmente identificado. Por isso, é chamado de elipse. Observação: a elipse de um termo anteriormente expresso recebe o nome de zeugma. Ela preferia refrigerante, ele, suco. O que ficou omisso na segunda oração? Ele preferia suco. Então, foi dito antes e depois foi omisso. Aí já não é mais elipse, é zeugma. Pleonasmo consiste na repetição de um termo da oração a fim de enfatizar uma ideia. Elo de ligação. Ora, meu Deus, se é elo, é claro que é de ligação. Hemorragia de sangue é um exemplo de pleonasmo. Subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Antítese. Antítese caiu na prova de vocês. É uma figura que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. Antonímias, palavras de sentidos opostos. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Máximo, mínimo, alto e baixo são exemplos de antítese. Ironia. Quem nunca foi irônico, hein? Ironia consiste no uso de uma expressão pela qual dizemos o contrário do que pensamos com intenção sarcástica. Que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém? Temos uma figura de linguagem que se chama eufemismo. Professora Martelo, o que é eufemismo? É uma figura de linguagem que emprega termos mais agradáveis para suavizar uma expressão. Vamos ao exemplo. A testemunha faltou com a verdade. Essa expressão é mais polida. Ao invés de falar, ela é mentirosa, então fala que faltou com a verdade. Então, é um eufemismo, né? Você não vai chamar uma pessoa de gorda, é muito feio. Aí você diz, nossa, você está mais fofinha. É um eufemismo. Personificação consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados. Vou repetir. Consiste na atribuição de características humanas a seres inanimados. As paredes ouviram o seu sussurro. Parede ouve.
ouve. A Martelo tem uma musiquinha que eu já cantei para vocês, que era assim, ó. O mar passa saborosamente o quê? A língua aonde? Na areia. E tão debochada, cínica que é, permite debochar desses sabores do mar. O mar passa saborosamente a língua na areia. Então, houve aí uma personificação também chamada de eufemismo. E, meus amores, a nossa aula terminou. A professora Martelo vai deixar uma lista de exercícios e vou corrigir com vocês. Um beijo!